Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, a honra e a glória para todos e sempre. Amém. Ok. Colossenses 2, versículo 1. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como estão firme a fé que vocês têm em Cristo. E agora, assim como aceitaram Jesus Cristo como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem-se nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Glória a Deus. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, a cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, desqualificar vocês com pretexto de humanidade e culto de anjos, baseando-se em visões. Estão cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça a partir da qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Cresce o crescimento que vem de Deus. A nova vida em Cristo. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras
como que ainda vivesse no mundo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceito e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. As porventura, as, ao porventura promover, desculpa, gente, aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventaram falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Essa claridade do Zoom está estragando minhas vistas. Bem-vindo ao clube. Ok. Eu fiz umas anotações. Deixa eu caçar aqui sobre essa liberdade, né, que o Cristo nos dá. E eu escrevi assim, meu entendimento foi que Cristo nos liberta do jugo da lei, da escravidão do pecado e nos abre caminho de vida plena. Ele nos faz livres para que multiplica, para, desculpa, para que multipliquemos os nossos talentos a serviço de Deus e para o bem das pessoas. Porém, nos limitamos inconscientemente por nossas crenças. O que alguns dizem ser maldição hereditária, eu vejo como costumes errados que foram passados de geração em geração. E assim como em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente que fez o CIS, né, principalmente, consegue entender muito bem essa questão de crenças, né? E E a liberdade em Cristo é isso, eu não sei, eu não senti culpa. Não é que eu não senti culpa, né? Mas você andar corretamente, você não está vivendo em pecado, você vai estar vivendo livre. Você não está vivendo em escravidão. Por mais que a gente erra por conta das nossas crenças, a gente faz escolhas erradas, a gente faz coisas erradas, fala coisas erradas por conta da nossa crenças. Então, quando somos livres em Cristo, temos esse dever de estudar a palavra, de entender o que a palavra, o que a Bíblia quer nos ensinar, como que cada um dá a sua opinião, o seu entendimento, Deus fala através de cada um, então uns têm um dia mais forte do que os outros, então, é relativo com aquilo que aquela pessoa precisa aprender. Mas, junto a isso, a essa liberdade, vem a renovação da mente. Então, precisamos estar aberto a entender que não só a nossa ideia, não só a minha, né, ideia, eu, Wellington, é a verdadeira. E nem só a do Samuel, nem só a do James, e assim vai. Então, Cristo usa quem Ele quer, né? Deus usa quem Ele quer. Deus usa é, quem ele quer para falar com quem ele quer. Então a gente tem que entender isso, que todos nós somos livres, mas devemos trabalhar nessa mudança de mentalidade, porque muita coisa que os nossos pais nos ensinaram veio dos pais deles, que veio dos pais deles, e eles tiveram um tempo que eram diferente. Então cada tempo está sendo diferente, então cada geração nova vem uma ideia, um aprender, né, diferente. E quero destacar também a questão deixa eu- ontem quando eu li esse texto, me veio à mente sobre, não é esse, sobre cobertura espiritual. E eu pesquisei ontem, no final do dia, sobre essa cobertura espiritual. E eu não achei assim, posso estar enganado, tá? Mas eu não encontrei em nenhum lugar falando uma base bíblica, me dando uma base bíblica sobre cobertura espiritual.
E, e aí eu anotei um pedaço de um texto que eu encontrei sobre essa cobertura espiritual que faz sentido sobre algo que eu conversei com uma pessoa até, sobre família, né? Principalmente o pastor e família. Pastor, o filho, a esposa do filho. E eu coloquei assim, ressalto, ressalto também que esses líderes adeptos da cobertura espiritual exercem um domínio sobre a vida das pessoas, que as transforma em escravas de suas vontades, como se o líder tivesse todas as respostas vindas de Deus para a pessoa. Dominam sobre a mente, sobre as escolhas, sobre as ações. A palavra de Deus é clara quando apresenta o papel do líder. Pastoreai o rebanho de Deus que há em vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3. O verdadeiro líder pastoreia as pessoas sendo modelo e orientando de acordo com a palavra de Deus e não escravizando as pessoas sobre uma cobertura espiritual mística que não existe biblicamente. Sim, eu não achei base bíblica e aí eu queria compartilhar isso do fato de, no versículo 8 falar sobre filosofias vãs e enganosas. É, e conversei com uma pessoa e que é muito amigo do filho de um pastor, né? Eu não quero falar nome porque eu não quero, né, jogar uma pessoa só e criticar uma pessoa só, eu não sei, vou colocar tudo junto, né? Mas esse filho casou e saiu da casa do pai, que é, né, dos pais, né? Que é pastor e pastora. E eles são representantes de uma igreja. O filho casou, foi morar com a esposa e tal, e passou a congregar numa igreja onde ela congrega. E ele gosta muito daquela igreja. E ele tem vontade, né, de congregar nessa outra igreja, digamos assim, a igreja B, né? Só que o pai, que é o líder da igreja A, né, não quer, não aceita. Disse que ficaria muito magoado, né? Acho que magoado foi a palavra que ela usou. Que se eles fossem congregar na igreja B, ele ficaria muito magoado. E faz sentido com isso e com o texto, né? Que ele, assim, de certa forma, ele está impondo o desejo dele, não é o desejo de Deus. Possivelmente Deus está tocando no coração desse filho de ir para congregar nessa outra igreja, nessa outra casa de congregação. Mas a filosofia humana, né? Que, que acha que não é meu filho, tem que ser aqui, tem que ser comigo, tem que ser debaixo da minha asa, faz com que essa pessoa, esse filho fique preso a um lugar onde ele não tem vontade. Então, vale a pena, assim, ressaltar isso. E quando a dona Marineide leu o versículo 18, na minha Bíblia está um pouquinho diferente, mas eu achei interessante essa questão na Bíblia dela, que é a versão Almeida Revista e Atualizada, eu acredito, não tenho certeza. Mas eu achei assim, ó, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal. Eu tive um sonho na noite da minha conversão, e aí eu conversei e aí eu expliquei expliquei um amigo, que tem muitos anos de caminhada. E aí ele falou, e fui convidado a ir numa igreja. No sonho, eu congregava numa igreja eu congregava numa igreja, né? Não era exatamente aquela, mas parecia ser. E aí eu falei com ele. E nisso eu visitei 6 igrejas no período, mas não foi porque eu quis. A primeira foi, falou, não, eu vou nessa, porque
né? Eu encontrei um amigo, falei, cara, eu tô querendo ir na igreja. Aí ele, deu fome, deu sede? Eu falei, sim. Então tá, o culto é tal dia, tal hora, em tal lugar. Eu falei, beleza. Combinei um domingo, não consegui, no segundo domingo eu fui. Quando eu fui, é, eu vi, foi ali que eu aceitei Jesus e tal. E quando eu saí dali, eu fui comer, né, numa lanchonete, num restaurante. E aí encontrei um outro amigo. E falei, ei, mano, não tem tempo que eu não te vejo e tal. Como é que você tá? Você tá indo na igreja? Eu falei, tô, qual igreja você vai? Vou em tal igreja. Eu falei, então beleza, domingo eu tô indo lá. E foi assim em 6 igrejas. Eu saía dela, conectava com alguém e ia numa igreja nova. Fui em 6. E uma delas, eu não sei a denominação, né, religiosa que ela tem, mas é uma igreja que os homens sentam de um lado e as mulheres sentam do outro. São separados. A princípio eu achei aquilo ali, assim, estranho pra mim, né? Porque eu nunca tinha ido ali, nunca tinha visto isso, não entendia muita coisa disso. Eu falei, cara, então não sei, não concordo, né? Principalmente quem é casado, né? Mas enfim, não é coisa minha. E aí eu conversei com esse amigo e expliquei isso. Falei com ele, cara, eu não dei minha opinião, né? Falei, não achei legal, não. E aí ele falou assim, é uma visão, o pastor disse que teve uma visão de fazer assim, de ensinar assim. E aí vejo que eu vejo que é uma visão enganosa. Porque se eu sou casado com minha esposa e em casa, eu tô com ela o tempo todo, próximo dela o tempo todo, beijo, abraço o tempo todo, por que quando eu vou num lugar desse, numa igreja, porque quando eu vou numa congregação, eu tenho que sentar separado? Entendeu? Para mim não faz sentido. Para mim faz muito, é, é, tem muito a ver com isso, com essa falsa filosofia, entendeu? E baseado numa visão. E quando E aí um outro pastor, eu também conversei a respeito da visão que eu tive, do sonho que eu tive. Eu fui meio que mal julgado, porque talvez foi apenas um sonho. Eu sei o que eu passei, entendeu? Então eu acredito e eu estou vivendo esse sonho. Mas engraçado que como o líder, a visão do líder é soberana. A visão das ovelhas, dos liderados, são são vagas. Então para mim não faz sentido, entendeu? É isso. Acho que é isso. É muito interessante que você trouxe pra gente, Ayrton. Até essa parte agora da igreja separada, né? Muito estranho, porque se você. Também esse ponto que você trouxe, como é que vai separar uma pessoa que é uma com a outra? Pessoa que é casada. Faz sentido. Exato. No culto, ali na igreja, eu quero prestar culto a Deus e eu quero estar com a minha esposa de mão dada e os dois louvando a Deus. Eu não quero que minha esposa esteja lá do outro lado da igreja. Ela vai estar A ouvindo Bíblia, a mesma coisa que eu vou estar a ouvindo. Bíblia não fala que duas carnes se tornam uma depois de casados? Exatamente. Se fosse uma pregação para as mulheres e outra para os homens, eu até falaria, interessante, vai ter algo específico para a mulher e outro algo específico para o homem. Mas era um culto para todos, só que separados, era isso? Isso. Você entrava, os homens do lado, as mulheres do outro. E só. A não ser que fosse filho, né? Aí a mulher sentava com o filho, né? Com a criança. Masculina, do sexo masculino, né? Eu acho Olha, muito estranho também. Tem o nome da dominação, eu que não me eu lembro. queria contribuir um pouquinho nesse sentido. As minhas primeiras experiências na igreja, que eu me lembro, foram com a minha avó. Ah, 40 anos atrás. Quero falar também. E a minha avó e uma das filhas dela, minha tia, elas iam duas igrejas, se não me engano, eram a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. E ambas tinham esse costume, as mulheres de um lado e os homens do outro. As mulheres usavam véu, todos iam sempre bem arrumados, os homens usavam ternos, e todos os domingos eles punham as suas melhores roupas para visitar a Deus, para visitar a casa de Deus, para se relacionar com Deus. E eu acho que o que importa para Deus é o nosso coração, né? Não o que a gente veste ali. E da mesma forma também
outras questões. Mas eu não sei de onde surgiu isso, né? Mas certamente deve ter uma origem que justifique esse pensamento, essa linha de pensar, essa linha de conduzir. O que eu entendi dos capítulos que nós vimos estudando nos últimos dias, talvez o Wellington e o Lucas não estiveram aqui, mas nós passamos por questões similares, onde nos clarifica que, independente dessa questão doutrinária, o que importa de verdade é o coração e o quão eles estão buscando. Para fazer uma analogia, é a mesma coisa que nós falamos aqui outro dia. Tem igrejas que você vai que elas são mais avivadas. Então, é uma gritaria, cara, enorme. Tem igrejas que você vai que todo mundo em silêncio. Tem igreja que os ouvintes participam, outros não. Umas expulsam o demônio, outras não. E aí, o que ficou claro para mim, tá? Nesse entendimento, não estou dizendo aqui que o meu entendimento é o entendimento correto. Estou dizendo para vocês, depois de todas dessas passagens que nós tivemos, qual foi o entendimento que eu tive, que eu considerei razoável, por isso que para mim ficou muito claro, assim, que essa questão específica não cabe a nós julgar, fazer nenhum tipo de julgamento, porque Deus vai fazer. Qual é o olhar que Deus tem para essa doutrina? Quem de nós é capaz de pressupor aquilo que Deus está se agradando ou não? Nós somos capazes de identificar aquilo que nos agrada, aquilo que não nos agrada. E eu estou dizendo isso aqui não para concordar ou discordar de A nem B, porque assim, aliás, foi uma conversa que eu tive com o Fábio, quem teve aqui no Muriá sabe, o Muriá é um evento avivado, pentecostal mesmo, avivado, que não é o que eu mais me identifico. Mas eu estive no Muriá e Cristo falou comigo no Muriá. E eu senti a presença lá e Cristo falou comigo lá, falou no meu coração. Então, eu acho que essa questão ela serve mais para nós humanos nos identificarmos do que para identificar com Cristo, na verdade. Porque quando a gente busca uma igreja, pelo que eu percebi, a gente busca um lugar que nós nos sentimos bem. Tem gente que vai gostar do silêncio, tem gente que vai gostar do barulho. Tem gente que vai encontrar razão daquilo que aprendeu culturalmente lá atrás, de estar separado ou não. E tem gente que vai concordar com você que não faz sentido. Como eu também acho que não faz sentido, né? Mas a questão é que qual deve ser o meu olhar para essas doutrinas que são diferentes? Como eu devo olhar o meu irmão ou essa igreja que ela está buscando, levando a palavra de Deus, levando a Cristo? Eu, particularmente, acho que não tem diferença na prática, assim, não tem diferença nenhuma. Aí é uma suposição do James, tá? Para Deus, talvez não tenha diferença nenhuma. Isso que eu acredito e, enfim, isso vale tanto quanto um grão de areia no deserto. Mas eu não entendi essa questão. Quer dizer, eu entendi o que você falou, Wellington, da questão da visão, mas eu entendo também
que isso se referiria a uma questão mais que confronte a revelação, que confronte que Cristo é o Salvador, que confronte algo que seja da raiz do Evangelho, sabe? Ah, por exemplo, quando nós falamos sobre os cristãos, os judeus queriam que os não judeus, os gentios, fossem circuncidados para que eles fossem salvos. É uma questão humana. E Cristo veio dizer que não tem necessidade nenhuma de ser circuncidado. Não é a circuncisão na carne que vai determinar a salvação. Nem para sim, nem para não. Ou seja, nem os judeus que queriam que os gentios fossem circuncidados estavam corretos, e nem os gentios que achavam que os judeus estavam falando besteiras de ter que estar circuncidado também estão corretos, porque aquilo faz parte da cultura deles. E, e, e para Deus, né, o que importa é o reconhecer Jesus como Filho de Deus, o único Salvador, e o exemplo que ele deu, o caráter dele, o amor e aquilo que deve ser praticado, tanto por quem é circuncidado, quanto por quem não é circuncidado. E, e talvez aqui, quando a gente fala assim, a gente possa estar, sem perceber ou sem querer, tá ofendendo alguém que de repente né, gosta, se identifica de uma igreja que tem essa doutrina, sabe? Que na prática, Esse para mim, costume. não faz diferença, eu acho que para Deus, sabe? Sim, é isso que eu queria, Eu, com todo eu, eu, carinho do mundo. eu entendo todas. Eu acho que talvez foi por isso que eu acabei visitando 6 igrejas, porque não foi por minha vontade, não foi eu vou na igreja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi, me Wellington, conectei com alguém e fui. Eu não julgo, eu apenas, para mim, eu tenho uma visão diferente. E quanto, assim, eu acho que tem julgar e julgar, entendeu? Eu julgo no sentido de que, para mim, não, até então, biblicamente, para mim não faz sentido. Mas quem está ali faz sentido, tá tudo bem. Eu não julguei, não mais julguei ninguém. Só é um ambiente pelo qual, é igual você falou, um ambiente pelo qual né, não se sinto confortável. Não é. Eu, em palavras, em gírias, né, modernas, não é a minha praia. então É deixa eu falar para vocês. Eu praticamente só isso. nasci e cresci nessa igreja. Ok? Então, meu pai era o pastor de lá. Então, eu posso falar um pouco, porque eu sei um pouco. Não vou dizer que eu sei tudo, mas quando eu resolvi sair de lá, meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Então, eu falei para minha mãe que eu não iria mais para a igreja, porque eu não gostava de ir, porque meu pai forçava a gente ir e tinha que fazer tudo como era, que tinha que ser. Minha primeira calça jeans eu tinha 18 anos, porque lá você não pode pôr calça jeans, o que não é o mesmo aqui nos Estados Unidos. Elas usam, mas lá você não pode usar. Não pode usar brinco, mulher não pode depilar a perna, são muitas regras. Então, eu era uma adolescente, eu não gostava, então eu me revoltei e falei que eu não ia mais. E minha mãe falou: você não quer ir mais? Também não vai em nenhuma outra. Mas quando eu fiz 18, ela conheceu uma menina da Batista que era muito decente, né, e mostrava Deus na vida. Então ela falou: ah, se for para essa, eu deixo você ir então, porque eu não podia ir em lugar nenhum, eu não ia em lugar nenhum. Então ela me deixou ir. Só que quando eu fui, eu tive, igual você está tendo, Wellington, eu tive. É, você cresce numa crença, porque você cria crenças, entendeu? E aí, quando você vai para frente,
você se contradiz. Então, comecei a me contradizer, comecei a questionar, até que um dia eu aprendi que todos nós somos filhos de Deus, quando você aceita Ele. Não que todo mundo, a partir do momento que você o recebe como Senhor e Salvador, você se torna filho. E se você for analisar os dedos da sua mão, eles não são iguais. Tem um maior, um menor, um mais gordo, um mais magro, mas eles são da mesma mão. Então, nós somos filhos da mesma mão, mas diferente. Lá são uns filhos diferentes. São uns filhos que hoje, no meu ver, eu vejo como uns autistas, entendeu? Que eles têm limite, eles não vão além, eles não aceitam mudança. Um autista, ele não aceita mudança. Então, eles, para mim, são assim, esses filhos que também vão ser salvos, porque eles servem a Deus, e eu posso te dizer isso, porque já fui de lá, e realmente Deus age, Deus faz milagre lá. Meu pai, eu vi ele fazer, curar muitas pessoas, eu vi meu pai libertar pessoas endemoniadas, muitas coisas que não vem ao caso falar. Então, eu sei o que meu pai viveu e que eu vivi. Então, eu sei que lá eles de verdade buscam Deus, mas de uma maneira diferente. Mas também são filhos, entendeu? Como eu falei, autistas. E o fato deles sentarem separados é que eles acham que quando você vai louvar a Deus, eles levam isso muito a sério. Porque quando você está com a sua esposa, você solta uma piadinha, uma coisinha que o pastor fala, você tira atenção, e para eles isso não é aceitado, entendeu? Para eles, a hora ali é mais que séria, você tem que estar concentrado somente em Jesus. Então, a separação de corpos naquele momento é para você estar ligado, você e Deus, com Deus. Mesmo que sabemos que você não precisa isso para estar ligado com Deus, mas é tipo um momento seu e Deus com os irmãos ao mesmo tempo, mas você e Deus, porque às vezes uma mulher te distrai ou um homem te distrai, entendeu? Uma palavra que Deus, que o pastor prega, você leva para um outro lado rapidinho, sua mente se distrai, porque tem uma pessoa te tocando ali. Então ele separa, e lá também tem o Orcus Santo, que vem de Paulo, do ensinamento de Paulo. Só que eles não mudaram, eles pegaram isso e mantêm até hoje, entendeu? Homem, mulher beija mulher no final do culto, que é o Ósculo Santo. Então são bastantes coisas que daria muito para falar, como eu não tenho tempo, eu só queria esclarecer isso e, e dizer também que é uma igreja do meu coração, porque eu sei que meu pai está lá no céu por causa de tudo que eu vivi com ele, de que eu aprendi com ele. E ele foi daquela igreja. Quando eu saí de lá, muitos me diziam que quem é daquela igreja não iria para o céu. Então eu vivi um tempo difícil, tentando entender se meu pai tinha ido ou não, se meu pai tinha servido a Deus ou não, entendeu? E hoje eu tenho plena consciência que ele serviu a Deus, que ele está lá esperando a hora dele de estar com o pai, mas que ele está esperando, entendeu? Que ele vai ser salvo, porque ele fez o que ele tinha que ser feito. Ele lutou o bom combate, porque muitas pessoas depois, quando vinham dar testemunho do que Deus fez através dele, e, e até hoje o que os filhos dele são, por causa do que ele ensinou, entendeu? Entendi. E eu nunca tive uma explicação assim, entendeu? Quando eu tentei conversar com meu amigo a respeito lá, cara, eu achei estranho. Não me disse assim, é uma visão muito antiga, o pastor teve essa visão e fez aquela congregação assim. E Então, assim, não é a visão de um pastor, Wellington, não foi, entendeu? Eles então, só interpretam a Bíblia um pouco diferente, entendeu? diferente. Eles ficam mais lá no passado do que no presente, entendeu? Então, Igual os ensinamentos de Paulo, que lá falava que não era, não podia cortar cabelo, as mulheres, então elas não cortam. Os homens lá não usam short, só usam eu calça. sei. Meus irmãos não podia jogar bola na rua, a gente não podia brincar na rua. Hoje mudou bastante, mas ainda é bem limitada, entendeu? Eu entendi. É porque eu nunca tive uma explicação assim, foi edificante, porque eu aprendi.
Obrigada. Maravilhoso. Eu só Ruth, É obrigado, por senti. isso viu? que nós estamos aqui, Adorei gente. saber. É por Desculpa, isso que nós estamos aqui. Para aprender, é isso aí, é isso aí. Na hora que você começou a falar, eu falei, Jesus, por que isso? Eu Tá não vendo? pretendia falar, e quando foi ontem de noite, eu orei e falei, ô Jesus, eu não quero falar do técnico, entendeu? Que eu aprendi, eu fui fazer o estudo e guardei o técnico, sabe? Eu queria falar o técnico, queria trazer o técnico. Eu falei, sabe, Deus, todo mundo ali tem falado do que o Senhor quer que eles falam, eles têm pedido para o Senhor falar através deles, mostrar. E aí eu esqueci essa palavra, estou lembrando agora que quando eu orei, eu pedi isso para ele, que eu não falasse o que eu queria, mas o que ele queria. E aí quando você começou a falar, eu falei, ah, não, Jesus, eu não ia falar, mas eles estão falando lá, é onde eu já passei tanta coisa. Eu preciso dizer para eles o que eu sei. Então eu E disse. ontem, e ontem eu falei, eu não muita coisa veio Aquele na que minha não é contra cabeça, né? nós é por Talvez seja um nós. capítulo de aprendizado. E é isso, e tá E é, sendo. e está sendo para mim também. Obrigado, Ruth. Obrigado. Você falou, seu Mário, repete aí. Aquele que não é contra nós é por nós. Amém. Foi o que Jesus falou. Irmão, se a gente for lá em Israel, você vai ver aquele povo lá o dia inteiro abanando a mão assim, ó, batendo no muro, outro com a cara no chão. Na Índia, você vê o cara fica o dia inteiro dentro d'água lá, um monte de gente, milhares de pessoas passando, sabe? Eu contribuo, eu sou com um missionário na África, e ele manda para mim uns vídeos, sabe? Eu vejo as crianças, as mulheres pulando, gritando do jeito deles, mas adorando a Cristo, entendeu? Então são coisas que nós, irmãos, nós não podemos ignorar de forma nenhuma. Aqueles que não é contra nós é por nós. Cada país, cada lugar tem as suas maneiras de adorar a Deus. O importante é aquilo que o James falou aqui, é o coração, é a sua mente virada para o alto, adorando o Rei dos Reis, o Médico dos Médicos, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai. Amados, cada um tem que ficar onde foi chamado. Se Deus te chamou na Assembleia de Deus, fica na Assembleia de Deus. Se Deus te chamou na Batista, fica na Batista. Se Deus te chamou na Universal, fica na Universal. Se Deus te chamou na congregação cristã, fica na congregação cristã. E é assim nós temos que ser, irmão. Nós temos que seguir aquilo que Deus determinou em nossas vidas. Todos nós, Deus quer nos chamar. E cada um de nós vamos ser chamados através do Evangelho. E nós vamos continuar. Nós temos que fazer o ID. O ID é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. E o que não crê já está condenado. Então nós temos que pregar o Evangelho. Não importa. A gente vê aí muitas igrejas pegando. Tem gente que não vai. Eu estava conversando com o pastor, estavam falando que o pastor estava querendo vender um livro lá, não queria dar de graça, queria vender, porque ele acha que se der de graça as pessoas não dão valor. Aí eu falei para ele assim, mas escuta, a salvação é de graça. É por isso que ninguém dá valor, porque é de graça, mas é para confundir o ser humano. Mas a Universal vende caro a salvação, hein? Porque o cara entra lá e ele tem que. Entendeu? Lá só sai. Eu entrei numa igreja universal um dia que o pastor fechou, abaixou a porta e falou: ó, se você não ajudar aqui, se você não contribuir, você não vai sair daqui. Abaixa a porta aí. Todo mundo tem que contribuir, todo mundo. Se você não tem, pede para o cara que está do seu lado aí. São coisas que a gente, às vezes, fica assim, sabe, indignado. Mas e aí? O cara está lá no púlpito, lá pregando a palavra de Deus, meu. Ele vai na Bíblia lá e tá lendo a palavra. E ela, de algum modo, está entrando no seu interior. Está fazendo efeito. Cabe a É, nós, irmãos, a respeitar a opinião de cada um, né? A ficar onde Deus nos chamou. Aquilo que aconteceu com você
varão, Wellington. Aconteceu comigo também. Logo quando eu me converti, 5 igrejas. Me levou nessa aí também, que a mulher fica de um lado e fica do outro. Falei, bom, aqui não é para mim, não. Eu quero ficar do lado da minha esposa, como estou até hoje, né? Hoje eu não tô, não posso ficar do lado da minha esposa, porque eu sou líder da minha igreja, tenho que sentar lá na frente, lá, entendeu? Até fico, às vezes tem dia que eu falo, ó, sabe, uma coisa, hoje eu não vou sentar lá na frente, não, vou ficar do lado da minha esposa. Deixa o pastor lá. Bendito, posso falar? Bendito seja o Senhor, né? Porque a gente sabe que para Deus Mas e por é Deus assim mesmo, as coisas. gente. Vamos levar de boa. Estamos aqui aprendendo. Esteja, olha aí como nós estamos reunidos em nome de Jesus. O Jamie na Flórida, cada um no seu lugar aí, não é verdade? Mas o Deus Todo-Poderoso falando conosco. Eu sou pentecostal. Na primeira vez que eu fui para a igreja, eu fui para uma igreja gelada, eu não fui para uma igreja quente. E, de repente, eu fui fazer uma visita fora, já falei isso no devocional, acho que não foi nesse, não, foi no outro. Então, nós saímos um grupo de lá da igreja, da nossa igreja, que era batista, né? E fomos cultuar em uma igreja fomos convidados. Naquele dia, eu lembro muito bem, eu tinha 15 anos de idade, 15 anos. E o pastor de lá dessa igreja, que era presbiteriana, falou assim: não importa a gente falar nome de igreja, o que importa é que nós estamos falando no nome do Deus vivo, poderoso, que te ama, cada qual aí no seu canto, os dogmas, os homens é que faz separação, porque Deus é um Deus só, universal. Deus é um Deus poderoso e nós estamos numa reunião global, cada um no seu canto aí, Deus é fiel. E daí a gente foi lá, aquela mocidade forte, né? E o pastor não deixava nós ir para outro lugar, não. E aí, naquele dia, o pastor de lá disse assim: feche as portas, feche as portas, janela, e hoje vai acontecer como no dia de Pentecoste. Quem é batizado, vão falar em mistério. E quem não é, vai receber agora, porque o poder de Deus vai agir. Menino do céu. Quando o pastor abriu a boca e falou isso, gente, eu não sabia que aquele negócio embolando minha boca, embolando minha língua, e eu fiquei embriagada com o Espírito Santo de Deus, foi tão mágico, foi um extraordinário de Deus, gente, eu pulava, eu saltava, era uma coisa que, ocorrendo uma coisa que estava acontecendo na minha vida, e moral da história, a igreja foi separada. A gente não quis mais ficar naquela igreja fria, e aí nos separamos. Eu era jovenzinha, e Deus me batizou com o Espírito Santo, com fogo. Eu fiquei, nossa, é um contágio tão grande que eu fui para casa embriagada. Minha mãe chegou e falou assim: o que é isso que aconteceu com você? Eu não conseguia falar minha língua, porque eu não tinha controle. Né? Então, aí depois Deus vai moldando a gente e a gente vai, como é que fala? Se educando, se educando. Aí minha mãe chegou e falou assim: que negócio estranho. Aí essa menina, então eu estava ali falando, eu não estava conseguindo me controlar. Então o mover de Deus é assim, não importa, o homem separa o cada um. Eu já visitei também a igreja do Véu, que a gente chama aqui na Bahia, a gente sempre fala essa igreja do Véu, uma igreja linda. Amo a orquestra dessa igreja, né? Mas eu acho que eu não me encaixo nela, porque lá as mulheres não podem falar como a gente cá fora fala. Mulheres não podem, só os homens podem, né? Mas o poder é de Deus, o mover é de Deus, a missão é de Deus, o mistério é de Deus, e o evangelho da paz é cabível a todos nós. Então vamos anunciar o evangelho, não importa para quem, aonde você vá, importa que você sirva um Deus todo-poderoso. Amém. Obrigada. Amém, dona Marineide, obrigado. Mais alguém quer contribuir com o assunto? Voltando Tá no aqui mudo, Fabiano. Voltou. voltando aqui pro. Nossa, hoje foi maravilhoso, né? Como sempre. Meu Deus, muito aprendizado. Voltando aqui pro capítulo,
16 aqui, esse trecho. Vamos dar uma lida aqui para a gente fazer algumas reflexões aqui que a gente tem para finalizar esse capítulo aqui. Ou ninguém, pois, né, os julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E que a gente comentou aqui nessa questão de cumprir rituais, né, para poder estar próximo de Deus, né? E aqui a leitura vem falando somente sobre isso. Ó, tudo isso aí é pequeno perto do corpo, né? Isso aí é sombra, né? O corpo mesmo é Cristo, né? Ninguém se faça árbitro contra vós, detestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não o retém na cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce em crescimento que procede de Deus. Uma outra questão aqui que me veio à mente também é, às vezes a gente. O dia foi interessante, eu fui num treinamento e eu tava com. E na mesa tinha um pastor, né, com a gente, né? A gente tava caminhando e ele foi falando da caminhada dele, ele falou que ele era pastor e tal, só que a gente tava num curso, né, assim, no meio do dia. E o pastor sentamos na mesa, o pastor foi o único que pediu uma cerveja. O pastor pediu a cerveja, né? E a hora que ele pediu a cerveja, que chegou a cerveja para ele assim, eu fiquei olhando assim, né, e fiquei pensando. Eu falei, nossa, né, meu, que quebra de paradigma, né? Porque o pastor, que era o único que podia estar ali, né, exortando a galera em relação a alguma coisa, né? Isso, né? Ele foi lá e pediu a cerveja, e tomou a cerveja, e continuamos ali conversando e tal. Mas foi interessante a sensibilidade, né, do pastor ali em relação a como ele lidou com essa situação, né? Porque muitas vezes nós acabamos, né, correndo o risco de julgar as pessoas em relação ao que elas fazem, né? E o pastor ali naquele momento, ele falou justamente sobre isso aqui, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, né? Ó, e ninguém se faça árbitro contra vós, outros, né? E que a gente também não se faça árbitro contra os outros também, né? Eu acho que a leitura aqui fala sobre você se embriagar, né? Sobre ficar bêbado, né? Mas não tem problema o pastor ali, de repente, tomar uma cerveja dele, né? Aquilo poderia, de certa forma, já vi pastores falando, eu não bebo porque outras pessoas podem ver e, e pode ser uma pedra de tropeço, né, para um outro irmão isso daí, né? Mas o pastor foi lá e tomou uma cerveja no meio do almoço, sentado numa mesa de 10 pessoas ali, todos cristãos, né? E o pastor pediu uma cerveja. Achei muito, muito engraçado. E a gente está lendo isso aqui agora, né? É, Em certos lugares da Alemanha, as pessoas tomam cerveja como café da manhã, normal. no culto não, Mas e né? aí? A igreja tem congregação aí, não sei se é a congregação cristã ou se é outra congregação. Eu sei que o ancião lá, ele tem até o uísque na prateleira dele, na casa dele, na estante dele. Mas isso não muda nada, é aquilo que está aí, que você está lendo aí, ó. Ninguém vos julga pelo alimento ou pela bebida, É, né? Tem lugares frios que a pessoa tem que tomar algo quente para poder esquentar o corpo, senão você trava, né? Agora, tem pessoas que não podem beber de forma nenhuma, não pode mesmo, entendeu? Então, essas daí tem que fugir, né? Tem gente que vem para a igreja porque ele era viciado em bebida. Então, Deus retirou ele daquele lugar para ele não beber mais. Então, esse não pode beber. Tem uns que não podem fumar, mas não pode fumar mesmo. Ele prejudica o corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? A pessoa tem que ser consciente, né? E foi eu interessante Vamos em isso que particularmente, o frente. Fábio falou também, porque nesse caso aí, Fábio, esse pastor, agora eu estou imaginando, né? Se ele soubesse que na mesa tivesse algum que ele pudesse ser a pedra de tropeço, eu acho que tem grande chance dele ter evitado a cerveja naquele momento, que foi o que nós estudamos lá em. Qual foi o Coríntios, né? Que nós estudamos sim, isso.
Mas eu acho que, enfim, ele. Eu acho que corre esse risco aí, mas eu acho que não no almoço, porque a pessoa que tem problema com álcool, uma das partes que ela tem que aprender a lidar é ver o outro beber e não ser afetado por isso, né? Acho que no almoço é menos tentação do que numa festa, por exemplo, né? Se eu tivesse numa festa, talvez seria uma tentação maior para o cara que é alcoólatra, né? Mas essa questão da bebida, no Muriá, por exemplo, quando eu fiz o Muriá lá em fevereiro, me chamou a atenção algumas coisas, sabe, em relação à bebida. E o Espírito Santo me falou em relação a isso, sabe? O Espírito Santo me falou isso. Eu tinha um. Eu sempre gostei de fazer muita festa aqui em casa, né? De reunir os amigos. E sempre alguém trazia alguma bebida. E sobrava bebida, né? Vodka, alguma coisa assim, e colocava lá numa parte da minha estante lá, né? E deixava guardada para a próxima festa, quando tivesse alguém, alguma coisa, que alguém quisesse fazer alguma batida, alguma coisa, estava ali. E aquilo veio me incomodando quando eu comecei a estudar a Bíblia, logo, né? Acho que 9 meses atrás que eu comecei a estudar a Bíblia, aquilo veio me incomodando, e quando eu fui chegando próximo do Moriá, cada vez mais aquilo foi me incomodando. E teve uma noite lá que o Espírito Santo falou comigo em relação a isso, sabe? Para eu eliminar aquilo ali, que aquilo ali poderia ser uma porta, não para mim, mas para os meus filhos, né? Uma porta de acesso que, sabe, que eu tinha dentro de casa para os meus filhos, talvez, se aproximarem do álcool e tal. E como aconteceu comigo quando eu era criança. Isso aconteceu comigo também quando eu era criança. E não por deslizes dos meus pais, o mal, não, é porque cultura, é cultural. Todo mundo, né, acaba tendo um barzinho dentro de casa, né? Digamos assim. E esse barzinho foi onde eu, a primeira vez, experimentei álcool, né? E isso tocou no meu coração, sabe? Que eu deveria eliminar aquele barzinho. Que aquilo ali poderia ser uma porta de entrada para o álcool na vida dos meus filhos. E, e eu no Muriá já estava, eu sonhei naquela noite, no dia seguinte a pastora veio trazer justamente esse assunto, né? Esse assunto. E aí, quando o Espírito Santo fala uma, duas, três vezes, a gente tem que escutar, né? Não, né? Não pode teimar. E eu cheguei no Moriá aqui, né? Em seguida, bom, limpei meu armário ali, né, me desfiz aquelas coisas. E em relação ao álcool, a mesma coisa. Eu acho que o Espírito Santo também falou comigo que ele não mandou eu parar de beber, né? Ele só falou, por favor. Ele foi bem sutil para mim, né? Ele só falou, por favor, né? Teve uma noite que eu saí de uma festa do meu aniversário, né? O Lucas estava aqui comigo ainda, assim, foi eu e um dia maravilhoso com os amigos, confraternizando. E aquele dia eu terminei o dia e eu estava, posso dizer que eu estava embriagado, né? Eu não estava fazendo vexame, não estava, né, nada, mas eu tinha bebido bastante, como de costume, né? Eu bebia, né? Quando tinha festa, não bebia todo final de semana, não, né, não, mas eu não estava dando um exemplo para meus filhos, por exemplo, né? Hoje eu olhar mesmo, né? Naquela época eu falava, nada a ver, né? É o tal do nada a ver, né? Mas hoje, se eu olhar, eu não era um bom exemplo do meu filho, por exemplo, no final das festas, que não sabia mais nem, né? Eu só queria encontrar o caminho da cama, né? E conseguia me comunicar, conseguia, né? Mas e aquele dia eu vim perguntando eu fui perguntando para Deus, sabe? Pai, será que eu devo parar de beber, né? Será que eu estou sendo um bom exemplo? Será que, o que que você quer de mim, né? E fiquei perguntando, passei a noite toda perguntando para ele, né? Naquela noite. E teve em algum momento que alguém, assim, eu senti, né? Tocando meu corpo assim, por trás de mim. Eu estava deitado na cama, me tocaram por trás de mim e veio a palavra, por favor. O Espírito Santo não falou assim, não, não bebe mais, não faz mais isso. Ele, assim, é o livre-arbítrio, né? Ó, filho, você faz o que você quiser, mas se for mesmo, né? Por favor, né? E, enfim, eu acho que a gente tem que estar atento também nessa questão. Eu acho que não se embriagar, não dar vexame, não dar mau exemplo para o outro, né? Então, pode beber, pode tomar sua cerveja, pode, né? Mas fique atento quanto isso reflete na vida do outro, né?
como o James falou aí, olha, tem um alcoólatra na festa, ele pode ser afetado por isso, ele está forte o suficiente, né? Como é que, né, o seu irmão tá? Você pode ser uma pedra de tropeço, né? Para os seus filhos, né, se aproximarem do álcool, né? Para as outras crianças, você está num ambiente propício a isso, né? Você está com um amigo que você se sente à vontade de fazer isso, ou não, você está num ambiente onde isso pode ser um mau exemplo para outras pessoas. E não é para se mostrar, né? Mas realmente para vocês ter um direcionamento de quanto que isso pode impactar a vida do outro que está ali do seu lado, né? Tem pessoas que são maduras para estar do seu lado, né? Quando você pega uma cerveja e bebe, tem pessoas que não, né? Como uma criança ou um amigo que tem problema com álcool, né? Enfim. Mas foi interessante aqui essa questão de a gente não é porque o outro irmão está bebendo uma cerveja que a gente vai julgar não, mas então, né, não, acho que a própria palavra aqui veio trazer isso aqui para a gente, né? Tá falando aqui sobre festas, né, ó, né? Então que ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, né? Ou dia de festas, ou lua nova, né? Ou sábados, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, né? E a gente vê aqui, né? É o próprio primeiro milagre de Jesus, né? Não foi transformar água em vinho, né? Então, Jesus não transformaria água em vinho se eu acho que, né, eu acho que a gente tem que ter um discernimento, né? Discernimento para fazer e discernimento para julgar também, né? Discernimento para julgar também. O Lucas quer falar alguma coisa, querido? Você pode terminar, se você quiser Pode terminar. falar, querido. Pode falar. Não, eu tenho percebido, eu tenho aprendido, na verdade, que na Bíblia a gente consegue ver que, exatamente o que vocês estão falando, tem muita permissão, né? Para você fazer tudo que você. Tem uma palavra que fala, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E a gente vai lendo e a gente percebe que Deus sempre fala assim, tal coisa. Mas em quase todas as palavras que a gente lê, tem sempre um porém, né? E aí eu lembro de um capítulo que eu trouxe, aquele estudo que eu fiz recente, que fala assim: pratique a sua fé com temor e tremor. E eu acho que o que isso quer dizer é que toda vez que a gente for ter uma atitude, fazer algo, a gente coloque tremor e temor. Será que isso que eu estou fazendo? Aí vamos usar o exemplo da bebida, que é o que nós estamos fazendo agora. Convém fazer isso agora? Será que isso me convém? Será que agora é o momento? Será que agora é o lugar? Então, eu percebo que sempre tem aquele porém na Bíblia, né? E que é para a gente refletir. Né, filho, presta atenção no que você está fazendo. Você acha que o que você está fazendo nesse momento é o que deve ser feito? Será que é a sua atitude? Será o que você está falando? Né? Assim, algo que é sempre uma linha muito sensível, né? Que não pode, a gente não pode ter A gente não pode não ter o temor de pensar a respeito do que sempre das nossas atitudes, justamente por essa questão de ser pedra de tropeço para outras pessoas. A gente fala, mas aí eu vou deixar de fazer o que eu quero porque eu vou ter que ficar me portando com outra pessoa. Meu, se você pensa dessa forma, você já está indo totalmente contra, né, o evangelho. Então, realmente, você tem que ter, sim, essa sensibilidade, né? De saber se aquilo ali é o lugar, se você não vai estar fazendo uma outra pessoa cair, né? Eu acredito que uma coisa que... Eu tomo minha cerveja, né? Quase todo mundo aqui o Wellington, você, já viram, né? E eu fico pensando, né? Por exemplo, essa questão que você trouxe dos seus filhos. Poxa, isso aí, meu... É algo que quando eu tiver os meus filhos, eu vou lembrar, pô, aquela palavra que o Fábio deu faz total sentido no meu coração. Eu não vou querer isso na minha casa. Uma estante lá, um negócio que vai deixar a amostra, ó, que beleza, essas bebidas aqui. É claro que isso é um atrativo, isso é um convite, né? E obrigado, inclusive, por trazer isso pra gente, compartilhar essa experiência que você teve. Me trouxe muita claridade. E em respeito, né, isso, pô, que você gosta de tomar sua cerveja ali, né, e é um momento de descontração, não um momento de embriaguez, como a gente tem falado. É interessante sim você saber o momento, né? Por exemplo,
nessa situação dos filhos, talvez eu preferiria sair com a minha esposa, se for o caso dela tomar uma cerveja, ou sair com um amigo que eu me sinto confortável, e não fazer isso na frente deles, né? Ir num lugar específico para isso, onde vai ter pessoas que já vão estar fazendo isso, né? E de repente fazer isso num particular, com um amigo, com a minha esposa, né? Então é isso aí que eu queria trazer. Tem sempre um porém, né, na palavra, né? Tremor e temor. Exerça sua fé com temor e tremor. É, Bem Então, colocado, Lucas. um momentinho só. É isso, Lucas, que eu ia falar aqui, relatar aqui, né? Então, a gente tem Pode que falar, tomar Marinês. sempre mais, que a gente venha fazer tudo em nome do Senhor Jesus, que a gente não venha escandalizar o nosso irmão, não é verdade? Se eu fosse tomar uma cerveja aqui agora, eu aqui sozinha, né, e Deus me olhando, tudo bem, mas eu já vou escandalizar o nome do Senhor, porque meus filhos já me viu eu bêbada, embriagada. Então, eles não querem mais ver isso na minha vida. Então, eu também não quero mais isso para a minha vida. Então, se a gente. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho que saber o que me convém e o que não me convém. E a Bíblia relata para a gente não se embriagar com vinho, onde há contendas, não é verdade? Porque a pessoa bebe um copo, eu mesmo, se eu for beber um copo de vinho, eu não vou ficar só com um copo, vou querer tomar a garrafa toda. Se eu estivesse lá na época que Jesus transformou o vinho, eu já queria botar a boca logo no rio do vinho, porque o bendito é gostoso e faz bem à saúde, faz bem para o coração. Mas só que a pessoa não vai tomar pela saúde, por bem no coração, vai tomar mesmo para ver, virar o zóio, né? Porque, queira ou não, faz isso mesmo. Então, os irmãos me perdoem por eu falar muito, Glória a mas Deus. Uba, eu Amados, tenho que me sair. Porque se eu entrar, meu filho, não quero parar mais. Quando só para nós. eu bebi o primeiro gole de bebida alcoólica, nossa, eu queria lá ficar bebendo para me embriagar e realmente virar os olhos. Então é isso aí, eu mesmo tenho que me sair dessa onda aí. Nós, para nós encerrar esse capítulo aqui, ó, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não toques, não proves, não manuseis, nos quais as coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrina dos homens. Tais coisas têm, de fato, alguma aparência de sabedoria e de inovação voluntária. Humildade e indisciplina do corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Amados, nós temos que ter domínio próprio, tá? Eu tenho aqui na minha casa cerveja zero álcool. Quando tá calor mesmo, dá uma vontade de tomar uma cerveja, eu tomo sim, sabe? Tomo. Falo com a minha esposa, bem, vou tomar uma cervejinha aqui, falo, Senhor, abençoa aqui, Pai, em nome de Jesus. E tomo, satisfaço, mas tudo com decência e ordenança. Nada em excesso. A pessoa tem que ter domínio próprio, saber onde ela está pisando, né? E Deus nos abençoa, amados. Deus nos abençoa, tá? Eu agradeço a oportunidade aqui em nome de Jesus. Estamos aqui há quase 8h10, já passamos o tempo. Se os irmãos quiserem. Amém. Quem traz amanhã o capítulo? é isso Quem aí. faz oração, Ed? Eu gostaria de pedir à dona Marineide, tá ok com a senhora, dona Marineide? De orar o encerramento para nós e trazer a palavra amanhã? Ok. Eis-me É, aqui. Amém. posso rapidinho, porque esses últimos versículos que você citou, pai, eu estava, inclusive, querendo fechar com eles, porque vem bem ao que o Wellington falou. Eu vou ler aqui a minha tradução rapidinho. Fala assim: vocês morreram com Cristo e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que deterioram com o uso.
Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Isso aqui é exatamente o que o Wellington estava querendo dizer na explicação dele, né? De que não via sentido nessas questões. Mas eu fiz questão de citar isso aqui novamente, porque esse capítulo aqui, né, a partir do 6, fala liberdade e nova vida em Cristo. Aqui nada mais é do que a liberdade que Cristo nos traz, a libertação dessas amarras, que é onde ele diz, nada disso importa de fato. O que importa, como o pai falou, o domínio próprio, a nossa consciência, o Fábio citou a questão de não ser pedra do tropeço, alguém citou de ser pedra de tropeço, mas nós, cristãos, que temos o entendimento e a palavra, nós não estamos mais amarrados, nós somos livres dessas regras. Então, glória a Deus por essa Verdade, palavra, verdade. essa liberdade que Cristo nos deu de não precisar ficar amarrados a essas doutrinas rigorosas, né? Então, glória a Deus pela nossa liberdade aqui. Amém. Amém. Desculpa se eu passei. Amém, Lucas? Posso Amém. todas as coisas naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Isso aí. Para mim tem sido um desafio, assim, porque eu acho que o Lucas, né, falou, né, do temor e tremor, né? Tremor e temor a Deus, né? E quando essa noite Deus falou para mim, por favor, e eu entendo o que a gente está falando aqui, sabe? Você ter realmente discernimento e tudo mais, né? Mas quando Deus fala pra gente, por favor, eu tenho até medo de chegar perto, sabe? E temor e tremor, sabe? É algo que esse devocional hoje para mim foi. Por isso que eu olhei isso aqui e falei: olha, vamos continuar amanhã, porque essa parte ela, ela toca bem profundamente para mim, porque realmente tem sido um desafio lidar com isso, né? De não ser um cumpridor de regras, né? Não ser talvez um fariseu aí, né? Então, o que você falou, Deus nos deu liberdade, né? Mas ao mesmo tempo, o temor e o tremor às vezes leva a gente a se portar como um fariseu, né? É desafiador, desafiador. Eu vejo também que cada um tem a sua missão, né? Digamos assim. E talvez faz parte da sua. Não sei. Só Deus. É Ó, mistério. Mistério celestial, né? o princípio da sabedoria vem do temor ao Senhor. Então tá tudo certo. Tá lá em Provérbios. Amém. Ok. Vamos encerrar então. Então, na Marineide, a oração é sua e a palavra amanhã, se a senhora puder, claro, né? Ok. Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, Deus, muito obrigada, meu Deus, por esse Senhor do céu, privilégio de Deus, Senhor. estarmos aqui, Pai, para bendizer e louvar o Teu Deus, nome, Senhor, aprender a Tua palavra. e colocando a Obrigada por nossa, cada vida, meu Deus. eu sei, Senhor, que Obrigada neste momento, por, o por Espírito essa Santo está unção que colocando a Tu deu nossa a sobre cada cada um um, nesta Senhor, manhã, para que podermos quando se for aprender de essa Ti. reunião, Na Tua palavra diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e assim encontraremos descanso para nossas almas. Sabemos, meu Deus, que Tu conheces o nosso sentar e nosso levantar, e por isso te somos gratas ou gratos por essa rica mesa que todos os dias podemos ter a oportunidade de contemplar e partilhar o que Teu Espírito Santo dá para nós. Então eu te louvo, Senhor amado, que Tu venha nos dar sabedoria divina. Amanhã, ao retornar, a preparação é do homem, mas o mover é Teu. E nós vamos planejar, mas quem vai manusear é Tu, Senhor. É Tu, Senhor, que vai agir. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque eu sou Tua filha. Obrigada porque nós estamos
representando o reino nesse momento. Obrigada, Senhor, porque somos embaixadores teu. Muito obrigada, Senhor. Cobre-nos com teu sangue nesse dia e que venhamos saber discernir o que provém de ti e o que não provém. Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã em nome de Jesus. Amém.